Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal. Hoje, dia 17 de agosto de 2025, eu estou aqui com o baralho dos orixás, né? Eu quero fazer então uma previsão dessa semana. Vamos ver o que é que os orixás nos indicam, quais são as suas andanças, né? E o que é que eles andam aprontando por aí. Então a gente sabe que tivemos uma semana bastante carregada, né? Nós estamos numa nova travessia, né? E também vamos ser impulsionados pelas energias vibrantes de Oxóssi e de Odé, né? Então vamos dar uma olhada, eu vou abrir as cartas aqui e vamos ver como é que vai ficar essa brincadeira toda. Bem, como eu disse que nessa nova travessia, né? Oxóssi ou Odé, né? Preparam-se, né? Para uma semana bem marcada pelo surreal, pelo extraordinário, pelas reviravoltas que desafiam a lógica até. Oxóssi nos convida à ruptura de paradigmas, do cotidiano, da própria realidade. Então ele nos coloca frente a frente com o inimaginável, com aquilo que escapa ao controle e à previsibilidade, né? Se olharmos para trás, na semana que passou, já sentimos os primeiros ventos dessa transformação, né? Foi apenas o prelúdio, né? Porque vem muito mais coisas pela frente. Então, agora, o arco de Oxóssi está tensionado, né? E a flecha está prestes a partir. Então vamos então dar uma olhada para os acontecimentos que marcaram os últimos dias, né? E que já anunciam o tom surreal da semana que se aproxima. Um bolsonarista assassina um gari e, como se nada tivesse acontecido, ele segue para a academia. Um outro pastor, e também bolsonarista, desfila pelas ruas de calcinha e peruca loira, alegando conduzir uma investigação. Então, o escândalo bilionário de corrupção do governo Tarcísio também vem à tona, mas também é abafado pela Rede Globo. É como quem tenta esconder assim um incêndio com um lençol bem fininho, né? E mais, a Carla Zambelli, agora atrás das grades, chora pela falta de shampoo, esquecendo que ela também votou contra o direito das mulheres presas terem acesso a absorventes, né? Então a ironia escorre pelas paredes da cela onde ela está, né? Enquanto isso, empresários ligados à Ultrafarma, à Fast Shop e outros nomes da elite econômica, eles aparecem envolvidos em esquemas de corrupção, que, como sempre, né, são serpentes que deslizam pelas entranhas da direita brasileira. Então, tudo isso mesmo, né, parece ter saído de um roteiro de realismo fantástico. Mas é o Brasil. E agora? Bom, é o espelho que Oxóssi nos obriga a encarar. O extraordinário não é mais exceção. Ele é o nosso cotidiano que se desfez. O que vimos nessa semana foi apenas a prévia, o prenúncio do movimento que Oxóssi e Odé anunciam, né? A prisão de Ítalo Santos, né?
e os bolsonaristas barrando leis que visam proteger as nossas crianças, e tudo isso revela o que está por trás da cortina. Esses grupos se alimentam de redes de mentiras, fake news e milícias, né? Principalmente milícias digitais. Então, as suas campanhas são impulsionadas pelas engrenagens das big techs, e é por isso que, quando surge uma proposta de lei para restringir abusos digitais e proteger os seus filhos, suas filhas, seus netos, eles gritam por liberdade de expressão. Mas pense bem, para o PL, para o Bolsonaro, para os bolsonaristas, liberdade de expressão inclui deixar pedófilos soltos, abusando ciberneticamente de crianças. E é isso que está sendo defendido sob o véu da liberdade. Reflita, você que vota na direita, que serviço está prestando aos seus próprios filhos, à sua família, ao permitir que criminosos tenham livre acesso à internet. Pense no quanto a sua mente foi contaminada por mentiras, tipo mamadeiras de piroca, kit gay e outras farsas grotescas que jogaram sobre nós, em cima dos professores, dos educadores, dos defensores da ética e da justiça social. Então, eles nos atacam, nos difamaram, e você acreditou em tudo isso que eles planejaram. Já desde 2018, né, isso vem acontecendo. Mas agora a verdade vem à tona, porque Oxóssi e Odé não permitem que ela permaneça enterrada. Eles remexeram, reviraram e revelaram. E o que emerge, é claro, aquilo que acusavam era o que eles praticavam. Bom, há uma frase que diz: conhecereis a verdade vos libertará. A verdade, ela está vindo à tona, como flecha lançada por Oxóssi ou por Odé, como rastros revelados, né, de acontecimentos já bastante antigos. Ela mostra sem véus o que é o bolsonarismo, a sua ligação, né, com talvez o crime, né, ou com as big techs, com a corrupção, com tudo aquilo que muitos temiam vir da esquerda, mas que agora também se revela como espelho da própria direita. Se você ainda insiste em defender esses tipos de projeto, mesmo diante de tantas evidências, talvez o que restou em você seja apenas o ódio, um ressentimento que se alimenta da mágoa, da frustração, da recusa em olhar para si e viver movido apenas por ódio. Quando a gente vive por ódio, na realidade, a gente está vivendo pela metade. Viver pelo ódio é ser oco, é negar a própria possibilidade de evolução. Mas há outro caminho. Há sempre outro caminho. Nós, como comunidade aprendente, vamos dizer assim, como comunidade que está aprendendo, estamos crescendo, estamos despertando, estamos limpando as feridas abertas por décadas de manipulação, de desigualdade, e é por isso que eu me levanto, né, todo domingo agora, para trazer aqui, com a força dos orixás, uma leitura espiritual e política que nos ajude a compreender o Brasil, a nos compreender como povo, como consciência coletiva. 2026 será um ano chave para a humanidade. E apesar dos desafios que virão, eu escolho a esperança. Escolho acreditar que o nosso trabalho cotidiano, a nossa busca pela verdade, pode abrir mentes, transformar corações e libertar o Brasil desse atoleiro, dessa dependência, dessa mediocridade e dessa ilusão.
O Brasil espera por nós, espera por uma mudança de perspectiva. E ela começa aqui, começa agora, começa comigo, começa com você. Então vamos juntos olhar para os aspectos então desta semana, dia após dia. Vamos ver como os orixás estão andando na cosmogonia. Vamos ver como é que está o processo de cada um e entender como essas forças, na realidade, vão mexer com as nossas vidas, né? Então vamos ver aqui, acompanha, vamos junto ver essa previsão comigo, por favor. Bom, hoje é domingo, né? Dia 17 de agosto. É o dia de movimento, né? Nos planos bem sutis. De que modo? Iemanjá Adossi ou Nanã Ladé, em sua caminhada ancestral, ela toca as energias de Xangô, o Senhor da Justiça, dos tribunais, das decisões que ecoam no sagrado e no profano. Mesmo sendo domingo, quando a justiça institucional parece repousar, há juízes de plantão, há decisões silenciosas sendo gestadas. E com esse caminhar dessa grande mãe, podemos ter mexidas, inclusive importantes, nas questões legais e religiosas, tanto no Brasil quanto em outros países do mundo. Basta ver as notícias. Xangô não dorme, ele observa, pesa, equilibra, e quando ele é tocado na realidade por Iemanjá ou por Nanã, há uma profundidade emocional que pode trazer à tona revelações, julgamentos inesperados, ou até mesmo movimentos espirituais que refletem não leis dos homens. Então, fiquemos atentos, porque esse domingo ele pode realmente surpreender. Xangô, além de Senhor da Justiça, também rege as instituições religiosas, sejam elas católicas, evangélicas ou de outras denominações. E com Iemanjá Adossi ou Nanã Ladé cruzando o seu caminho nesse domingo, há uma possibilidade de surgirem episódios envolvendo padres, pastores, líderes espirituais, seja por escândalos, revelações ou até mesmo o falecimento de uma figura religiosa de relevância. É um dia em que o sagrado pode ser abalado, onde os altares tremem e às vezes se rasgam diante da verdade que se impõe. E não para só por aí, né? Oxalá está em forte tensão com Oxóssi. Ele vem ativando, né? Já no início da semana, uma energia de confronto, de ruptura, de revelação. Oxóssi, como caçador do invisível, mexe com os sistemas. E isso inclui, inclusive, até energia elétrica. Ele também pode atingir a tecnologia, os circuitos que nos conectam. Então, podemos ter instabilidade nessa área, quedas de energia, falhas tecnológicas ou até mesmo ataques cibernéticos. É como se o invisível estivesse tentando romper o visível. E nós, no meio disso tudo, precisamos estar atentos aos sinais. Nesse dia, Iemanjá Adossi ou Nanã Ladé vai encerrar, né, a sua caminhada, né, tentando buscar uma comunicação e preparando-se para adentrar a sua morada ancestral, onde se encontra domiciliada e plena em força. Mas antes que o silêncio das águas se estabeleça, há atenção no ar. Ogum, senhor dos caminhos e das batalhas, entra em conflito com Exu ou Bará, mensageiro dos cruzamentos, das encruzilhadas. Então, esse encontro, esse aspecto, vamos dizer assim, predispõe a acidentes, especialmente envolvendo transporte, estradas e deslocamento.
Pode haver, né, eventos complicados, desde colisões até falhas logísticas. E com a Iemanjá fazendo esse passeio, né, pela casa do Exu ou do Bará, que rege os caminhos e os fluxos, há também risco de problemas na comunicação, falhas no transporte de informações e interrupções em sistemas de cargas e logísticas. É um dia que pede atenção redobrada, tanto nas estradas, nas mensagens que enviamos, nas decisões que tomamos, e o movimento é denso e os orixás estão em alertas, né? Na terça-feira, a semana segue intensa. E nesse dia, a Iemanjá Doci ou Nanaladé se aproxima de encontros significativos com Xangô e Ogum. Então, esse alinhamento movimenta as águas profundas da identidade coletiva, despertando o nacionalismo, a defesa de bandeiras e a mobilização popular. Seja no Brasil, pode ser em qualquer parte do mundo, podemos ver grupos se levantando para defender seus paradigmas, suas crenças, suas verdades, sejam elas construtivas ou destrutivas. É um dia em que o povo se manifesta, em que as ruas podem se tornar palco de disputas simbólicas. E essa energia também toca as instituições religiosas, por causa de Xangô também. Então, pastores, padres, líderes espirituais, inclusive figuras ligadas ao Vaticano, podem estar no centro de acontecimentos bem relevantes. Então, revelações, posicionamentos ou até mesmo rupturas podem emergir. A terça-feira traz essa vibração de confronto entre fé e razão, entre tradição e ruptura. É um dia para observar os movimentos do coletivo e sentir como eles reverberam dentro de nós. A quarta-feira, dia 20 de agosto, ela vai chegar com um respiro cósmico, digamos assim. Vamos dizer assim, a oposição entre Ogum e o Exu ou o Bará, né, começa a se desfazer. E Iemanjá Doci ou Ananã, Ladé, já dentro da sua própria casa, né, ela vai estar, digamos assim, em pleno estado de dignidade espiritual. É um dia mais tranquilo, com menos tensões e mais abertura. Iemanjá se alinha harmoniosamente com o Baluaré, senhor da cura e da transformação profunda. Então, esse encontro favorece soluções para problemas antigos, conservações de paz e até mesmo reconciliação inesperada. Quinta-feira, 21 de agosto. A Iemanjá Doci inicia sua escalada em direção à entrega de posto para Iemanjá Ogunté ou Bomi, porque aí já começa a entrar a lua nova, né? Estamos começando a caminhar para a lua nova, que vai acontecer mais adiante. Mas, enquanto isso, ela mantém as energias positivas, abrindo o caminho e suavizando os corações. Então, quarta e quinta-feira são dias de oportunidade. Portas se abrem, né, para resolver o que estava encalhado, negligenciado, mal resolvido. Então, se você tem pendências, conflitos e decisões adiadas, este é o momento de agir e resolver. Então, aproveite esse raro período de bonança cosmológica, onde os aspectos desses orixás se alinham para favorecer a resolução, o entendimento e a cura. Dias assim são preciosos e podem transformar o curso da nossa semana. Então, aproveite, pessoal. Quarta e quinta-feira são como uma clareira no meio da tempestade, uma abertura luminosa entre os trovões, porque a partir de sexta-feira, 22 de agosto,
os ventos voltam a soprar com muita força. Iemanjá Doci, ou Nanaladé, entra em conflito direto com Oxóssi. E essa é uma tensão que traz uma energia muito nervosa, instável e imprevisível. Então, situações inusitadas podem surgir, rompendo o que parecia seguro, desestabilizando o emocional e o coletivo. É uma vibração pesada que pode se manifestar em forma de nervosismo, ansiedade e conflitos súbitos. Tanto pode ser no plano pessoal quanto no plano social. É como se o invisível estivesse em ebulição e nós, no meio disso, precisaremos manter o centro, né? Sexta-feira pede cautela, respiração profunda e sabedoria espiritual. Oxóssi tensionado, ele não avisa, ele surpreende. E Iemanjá em conflito pode trazer à tona emoções profundas e difíceis de conter. Essa lua nova vai trazer um encontro entre Oxalá e a Iemanjá Ogunté Oboni, anunciando um novo ciclo, mas com tensão e reverberações internacionais. Então, no sábado, dia 23 de agosto, entra a lua nova. Então, temos a chegada dessa lua, tendo esse encontro maravilhoso entre Oxalá e Iemanjá Ogunté, ou Iemanjá Bomi, né? Mas esse encontro não é sereno. Oxalá, ele entra em conflito com Iemanjá Ogunté. E esse embate pode trazer à tona questões delicadas ligadas à saúde pública, ao funcionalismo estatal e a temas internacionais. Viagens internacionais, leis diplomáticas, embaixadas e relações exteriores estarão sob tensão. Pode surgir uma situação no Brasil que reverbere lá fora, ou um evento internacional que afete diretamente o país. Os ânimos estarão exaltados e as reações podem ser intensas. É um dia para observar com atenção os movimentos do mundo e os reflexos que eles provocam em nós. Essa lua nova, que vai ser da Iemanjá Bomi, marca inícios, mas também rupturas. E com Oxalá em conflito, há uma disputa entre ordem e emoção, entre estrutura e fluidez. É bom a gente ficar atento. Algo está vindo. E já no final de semana, os ventos sopram com muita força. Então, é um resumo dramático da semana agora. A semana está marcada por um desenvolvimento gradual, mas profundamente intenso. Né? Então, na terça-feira, o Baluaê entra em conflito com Oxóssi, ativando mais a energia desse orixá, que já está em constante movimento. Oxóssi Odé será o grande protagonista espiritual da semana. E quando Oxóssi ou Odé é chamado na história, eles não vêm com delicadeza, eles vêm para quebrar estrutura, chutar o pau da barraca e desestabilizar certezas. Ele é o mensageiro da mudança brusca, do extraordinário, do repentino. Ele nos confronta, né, com o que está fora do nosso controle. Então, preparem-se. A semana trará solavancos, reviravoltas, acontecimentos que beiram um surreal, com uma continuidade da sequência de eventos desconcertantes que a gente já viu desde a semana passada no Brasil e no mundo. Oxóssi será ativado por todos os lados, por todos os caminhos, né? Pelas caminhadas de Iemanjá, pelos aspectos de desenvolvimento gradual, e com isso, né, o fora do comum será a regra.
Veremos manifestações estranhas em todas as áreas, religião, política, economia e até mesmo no cosmos. Então, notícias incomuns, essa semana nós teremos, né, avistamentos misteriosos, objetos celestes que desafiam a lógica, né? Tudo isso pode emergir. É como se o véu entre os mundos estivessem mais finos. E Oxóssi nos convida a enxergar além. Então, como uma mensagem final, eu vou falar da flecha de Oxóssi. Vivemos como se houvesse dois mundos. O dos jornais, com julgamentos, crises econômicas e disputas políticas. E o dos mistérios, onde objetos interestelares cruzam o céu e só os ufólogos parecem enxergar. Mas quando Oxóssi é posto em marcha, esses mundos colidem. Oxóssi não vem para bagunçar por capricho. Ele lança uma pedrinha no lago da rotina, não para causar caos, mas para despertar. Ele nos tira da posição confortável, da bolha de crença que nos aninha, mas que já não nos serve. Ele nos desloca para que possamos ver o que antes nós não víamos. A verdade, quando chega, exige coragem, e muitos não estão prontos para engolir o que ele revela. Mas Oxóssi não espera, ele ativa o extraordinário, ele rompe o véu e ele nos obriga a olhar. Então, nessa semana, não tema o desconforto. Ele é um sinal de que algo está sendo movido dentro de você, que uma nova perspectiva está se abrindo, que a flecha de Oxóssi está apontando para um horizonte que você ainda não conhece, mas que pode ser libertador. Que você tenha coragem de sair da bolha, de atravessar o espelho, de encarar o que é real. Que você não se agarre ao medo, mas se entregue à transformação. Porque a verdade, ela liberta. E Oxóssi, com sua flecha certeira, está aqui para nos lembrar disso. Oxóssi nos diz o seguinte sobre o despertar e sobre a verdade. Ele fala que a verdade não chega com flores, ela chega com vento forte. Mas é esse vento que limpa a poeira dos olhos e revela o caminho. Oxóssi fala da transformação. Oxóssi não nos quer preso ao conforto. Ele nos quer livre, mesmo que a liberdade doa, porque só quem se desloca enxerga. Ele fala sobre fé e consciência. Não é preciso abandonar a fé, é preciso purificá-la. Toda fé que se recusa a olhar para a realidade vira prisão. Sobre o nosso país, o Brasil e esperança. O Brasil não é só o que está nos jornais. O Brasil é o que pulsa nos terreiros. O Brasil é o que pulsa nas escolas, nas vozes que não se calam. E é por esse Brasil que nós seguimos lutando. Oxóssi nos fala sobre o caos como portal. O caos não é o fim, é a porta. Toda grande mudança começa com um tremor, e é nesse tremor que a alma desperta. Oxóssi pede para que a gente olhe para a comunidade e para o caminho. Aqui somos uma comunidade aprendente, ou uma comunidade que está aprendendo. Erramos, acertamos, mas seguimos. Porque o caminho não é feito de certeza, é feito de coragem. Que Oxóssi te guie com clareza. Que Iemanjá te envolva com sabedoria. E que Xangô te dê força para sustentar a verdade. Que a sua voz continue sendo flecha e tambor, firme, vibrante e cheia de propósito.
Espero que tenha uma excelente semana e que a paz de Oxalá reine entre todos nós. Um forte abraço.